Estamos de volta hoje falando sobre modulação intestinal. Doutora Nádia Costa com a gente, ela que é nutricionista, é especialista em nutrição esportiva. Ela gosta da comida vegetariana, da dieta vegetariana e explica muito bem. Já começou a explicar pra gente aqui o que é a modulação intestinal, o que faz parte do nosso intestino ali, o que é legal a gente manter, o que é legal a gente dar uma maneirada. Mas a gente continua falando dessa questão da modulação intestinal, tentando entender agora quais outros fatores influenciam no equilíbrio desse ecossistema chamado microbiota. A gente falou da digestão e também do alimento. Falamos bem superficialmente do alimento, eu quero falar mais depois. Mais, Teru. Olha, o intestino, um ponto muito importante é o emocional. Eu sempre tenho esse momento com o paciente, não de entrar muito profundamente, porque eu não sou psicóloga, mas é um ponto que as pessoas têm que se atentar, que o emocional, ele influencia muito no funcionamento do intestino. Então, às vezes, pessoas muito estressadas, muito nervosas, ou passaram por alguns momentos mais estressantes, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Isso pode influencia muito essa microbiota, tá? Então, às vezes, se atentar um pouquinho como é que está o emocional e cuidar, porque essa microbiota também se desgasta. Assim como um atleta numa atividade física, não aquela atividade diária de 1 hora, mas um atleta que treine, né, várias horas durante o dia, ele vai naturalmente ter um desgaste dessa microbiota intestinal. Volta de competição, uma competição que foram vários dias, a gente precisa entrar com alguns suplementos, às vezes, né, aumentar a ingestão de determinados alimentos para recuperar essa microbiota intestinal. Tá. Então, não é só, às vezes, uma ingestão de um remédio que vai alterar essa microbiota, os alimentos industrializados, mas a gente também tem que considerar a atividade física, o emocional, isso também pode estar influenciando nesse desequilíbrio. Tem um ponto aqui que eu quero trazer, que é a higiene e o ambiente. Como é que esses fatores influenciam? Quando a gente fala de higiene, é muito importante porque a contaminação ela pode vir da água ou ela pode já vir junto com o alimento. Então, é importante ter essa higienização dos alimentos. Quando a gente fala de agrotóxicos, também super importante. Quando os alimentos que mais absorvem esse agrotóxico, então, se as pessoas conseguirem ou plantar em casa ou comprar num orgânico, né? Os alimentos orgânicos, eles têm muito mais vitaminas e minerais do que os alimentos que não são, né? Que têm um agrotóxico. Mas a gente sabe que hoje o acesso às vezes é mais difícil para todo mundo, é mais caro. Então eu falo para os pacientes as verduras, tentar fazer um vasinho, não precisa ser 1 hora, às vezes pode ser um vasinho na varanda, enfim. Tudo isso vai facilitar com que não tenha essa ingestão de agrotóxicos, que também é um aditivo, também não é reconhecido como nutriente, né? E se a gente for ver, tem vários estudos que associam isso com alguns tipos de câncer. Então, é sempre o quanto mais natural, melhor. Tá. Vamos trazer outro ponto aqui. Olha, o estresse, como a doutora bem falou aqui, vai pegar, vai mudar. O que acontece? A gente libera substâncias que alimentam as bactérias ruins? Os hormônios que são liberados durante o estresse, então adrenalina, noradrenalina, eles vão fazer algumas séries de alterações no nosso organismo. Esses hormônios, eles vão, na verdade, atrapalhar o emagrecimento, porque eles vão preservar ali a gordura para uma sobrevivência, digamos assim, né? E eles também vão promover alterações nessa parede intestinal e do estômago. No estômago, a gente tem uma formação de muco protetor para que aquele ácido clorídrico digira somente os alimentos. Se a pessoa fica muito estressada, muito nervosa, altera, né? Diminui esse muco ali protetor do estômago, e aí começa o quê? A machucar a parede do estômago. Por isso que as pessoas às vezes fazem uma endoscopia, tem uma pangastrite, uma gastrite, uma úlcera, porque ficou tão nervosa, alterou essa produção de muco e começou a ter essa dor. Se começa a ter um refluxo, esse ácido começa a ir para o esôfago e aí começa a ter uma esofagite. Então a gente precisa melhorar essa digestão, tem que ter sempre uma avaliação médica, um diagnóstico médico é super importante. O nutricionista ele só deve
trabalhar depois de um diagnóstico médico. É claro que no consultório a gente avalia sinais e sintomas, mas é importante ter uma avaliação médica, né? E depois a gente entra com a parte nutricional junto com o médico para ajudar nesses sintomas. Mas o estresse, ele vai vir desencadeando isso, esse desequilíbrio e o desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Ficou tão estressado, agrediu esse microbioma, a imunidade cai. Sem contar a fome, né, doutora? A gente fica com vontade de comer doce, bobeira, quando está estressado. Ninguém pensa em comer uma cenourinha ali, né? Não, porque busca um conforto, né? Uma a alimentação, compensação. ela é um conforto, né? Traz esse conforto emocional, esse aconchego, né? Olha só, a gente precisa lidar melhor com o estresse, gente. Existem estratégias, o Vida de Saúde tem sempre trazido aqui para você maneiras de lidar, tá? Tem mais outras coisas que vão impactar nessa microbiota, o sono, por exemplo. O sono super importante. O descanso é muito importante para o organismo, né? O fígado exerce muitas funções, mais de 400 funções, e a maioria dela é quando a gente está dormindo. O fígado também exerce funções relacionadas muito ao metabolismo, principalmente um paciente diabético, enfim, é muito importante. E se não dormir, não descansa, né? O sono, ele faz uma reparação, tanto cerebral quanto intestinal, é um descanso mesmo. E se não desliga, não descansa. E isso vai levando o organismo a uma exaustão, né? Vai ficando mais cansado. Vamos trazer outro ponto aqui que vai interferir nessa microbiota, que vai... a questão genética, o que meus pais, meus avós fizeram, isso vai impactar na minha microbiota também. Aliás, até a questão do tipo de parto vai influenciar, né, doutora? Exatamente, Teru, muito bem lembrado. A genética, ela não vai ser determinante, tá? Eu não sei se eu posso dizer ali uma porcentagem, mas a gente pode pensar ali de 15%, 20%, 10%. Não é mas tanto. O que a gente faz no nosso ambiente, o que cada pessoa vai fazer na sua rotina, para a sua qualidade de vida, influencia muito mais. Tá. Né? Mas é claro que a gente sabe que tem algumas doenças que os médicos vão investigar um pouquinho mais e vão ver essa propensão ao surgimento dessa doença. Mas quando a gente fala de parto, um parto normal, né? O bebê, ao nascer, ele já vai ter um contato com essa microbiota intestinal. Mas a gente tem trabalhos científicos, estudos muito lindos que mostram que quando a gestante, durante essa gestação, ela tem uma boa alimentação, o bebê vai tendo essa simbiose com essa microbiota da mãe e ele tem uma microbiota muito mais saudável. Olha, que legal. Se essa gestante teve uma boa alimentação, o bebê vai ter uma microbiota relacionada a essa boa alimentação da mãe. É um legado. Exatamente. Microbiota é um legado também, gente. Exatamente. Então, os estudos nos livraram um pouco, porque muitas vezes a cesárea existe também para salvar vidas, né? Existe para ajudar nesse nascimento, que às vezes não é possível ser um parto normal. Então, esses trabalhos mostraram, fiquem calmos, porque se você, mãe, comeu bem durante a gestação, vai também ter levado esses benefícios para o bebê. Vamos fazendo a nossa parte. Agora, tem coisas que a gente não pode evitar. O passar dos anos. E a idade também é um fator que vai aí influenciar na microbiota. Influencia. Vai envelhecendo, tudo vai ficando mais lento, vai ficando mais difícil. Ai, né? ai, ai. Então, é importante. O intestino, ele vai ficando mais sensível, né? Mas esse histórico da vida, ele vai ter um papel muito importante. É claro que se teve esse histórico de uma má alimentação, essa alteração dessa microbiota, ela é um pouquinho mais difícil. Tá? Mas eu explico para os pacientes, a gente não consegue mudar ou melhorar um microbioma intestinal em 30 dias, quando a gente precisa fazer uma intervenção. Mas eu tenho resultados lindos no consultório de pacientes que tinham históricos de constipação ou históricos de distensão, de uma série de sintomas. De uma vida assim ruim? E eles melhoram depois de alguns meses e ficam muito bem. É claro que sempre cuidando um pouquinho da alimentação, né? Sempre com essa alimentação equilibrada. Eu acho o seguinte, que às vezes a pessoa que pensa na mudança com preguiça, ela vai achar que, tipo assim, que ela só olha o lado ruim. Mas quando ela sente os benefícios de um intestino funcionando bem, gente, e outras coisas, né? A doutora mencionou vários outros sintomas. Aquilo é combustível para ela amar uma vida mais saudável e começar a gostar de comer bem. Então, a gente tem que experimentar, pôr o pé na água e saber que atravessar esse mar aí vermelho é uma questão de coragem, de confiança nos remédios naturais, os remédios que Deus fez para nós. Muitas mudanças dependem de nós mesmos.
Muitas, muitas. Temos mais interações aí com essa microbiota. Infecções gastrointestinais. Essas infecções podem ocorrer de um alimento mal preparado, de uma contaminação que a gente falou um pouquinho. Então, se o alimento não é refrigerado, se ele não é bem acondicionado, então se ele foi comprado e ficou muito tempo fora da geladeira, o que acontece? As bactérias já vão ter uma proliferação ali e vão fazer essa alteração da microbiota intestinal. Se uma água está contaminada, então tudo isso precisa ter um cuidado, né? Muitas vezes, às vezes é uma mão mal lavada que vai manipular esse alimento, então precisa ter esse cuidado com essa higiene no preparo dos alimentos e principalmente na refrigeração. Gente, não é brincadeira não. Não é só o mal-estar que a gente sente, o prejuízo, né? A gente tem que entender que internamente uma guerra está acontecendo. Exatamente. Uma guerra literal, né? Com às vezes até bomba de gases ali, né? Exatamente. Então, muitas pessoas preparam um alimento e deixam o alimento resfriar em cima da mesa ou resfriar ele em cima do fogão. Não. Caiu a temperatura ali, uns 50%, então deu ali 1 hora de preparo, já deve ser levado para a geladeira sem a tampa, sem tampar esse alimento, porque o ar da geladeira vai resfriar esse alimento mais rápido. Depois que resfriou, você tampa. Tá? E aí você também pode congelar esse alimento, mas é importante sempre resfriar, porque caiu a temperatura, as bactérias já começam a se proliferar. Doutora, existe a questão dos pré-bióticos e probióticos na modulação intestinal. E aí, você falou bastante aqui dos dois já falou dos dois grupos, né? Mas tem um grupinho aqui que eu queria me aproximar. Porque pré-biótico é aquilo, eu sempre penso em pré, é aquilo que vai alimentar as bactérias. E o pró já é o alimento pronto. Já é a bactéria. Já é bactéria. Já são as bactérias. Então, o prebiótico, o que são os prebióticos? São as fibras que a gente vai ter naturalmente aqui nos alimentos, que vão ajudar, vão ser alimento para essas bactérias boas e vão fazer essa fermentação intestinal. Então, quando elas são alimento para as bactérias boas, elas vão aumentar e melhorar essa colonização de bactérias boas. Às vezes, o fragmento de uma bactéria morta, ela já vai estimular a colonização dessa mesma bactéria, né? Então, por isso que é importante ter a ingestão de frutas, verduras e legumes. Essas fibras alimentam as bactérias boas, elas vão fermentar e vão melhorar essa colonização. Então, isso melhora a defesa intestinal, melhora a microbiota, melhora a função da pele, melhora a digestão. Então, é essencial. Muito importante, essencial. Quando a gente fala de probiótico, que é a bactéria em si, o probiótico ele já vai entrar ali com uma função da bactéria mesmo. Então, tem algumas cepas que são específicas para determinados sintomas, para determinadas alterações e já vão entrar ali melhorando isso de forma mais efetiva. A gente tem aqui alguns exemplos, kefir, iogurtes, e hoje já tem até iogurtes de origem vegetal, né? A gente tem miso, poderia pensar no kimchi, tem tantas coisas que não são muito da nossa cultura, gente. A gente precisa realmente entender que não são, talvez, coisas que os nossos avós utilizaram, a não ser que vieram de outros países aí, mas que está chegando no Brasil, que a cultura está mudando um pouquinho. Isso. Esses alimentos fermentados, eles já vão ter algumas bactérias que vão ser importantes. Então, iogurte de fácil acesso, a gente já tem iogurtes vegetais também. A gente tem o kefir, que às vezes as pessoas, né, fazem a cultura dele em casa. O mel, ele vai ser fonte, né, de algumas fibras interessantes, mas acho que o que tem aqui não é o mel, né? Eu acho que é um kefir. É o kefir da água, que está alimentado com açúcar mascavo, quem sabe. Isso. Então, kefir essa gelatininha, assim, que tem... São gruminhos, né? Ele vai ser muito rico em várias bactérias, né? Então, é importante que a pessoa faça essa colonização. Tem a kombucha também. Kombucha? Que também é bem interessante. Então, é importante sempre buscar um profissional para orientar como que eu vou introduzir isso na minha alimentação, porque tem que tomar cuidado, porque isso também não pode ser em excesso. Isso em excesso também pode causar um desequilíbrio ali também na microbiota intestinal. Doutora, além dos benefícios de uma modulação intestinal para a nossa saúde metabólica, como você falou, né, diabetes, a obesidade, eu queria ouvir um pouquinho você falando sobre o impacto no sistema imunológico. Tá.
Quando a gente fala de sistema imunológico, é um sistema muito complexo que vai ter influências aí tanto da parte emocional, estresse, atividade física e intestinal. Como no nosso intestino ele é um órgão muito grande, muito rico, né? Com muitas bactérias, quando a gente não tem uma imunidade, não tem uma microbiota intestinal equilibrada, a imunidade ela vai ficar mais baixa. Fica. Né? Eu explico para as crianças, quando vocês comem alimentos saudáveis, a gente alimenta como se fosse a nossa defesa, a gente reforça o muro dessa parede, né? Reforça o exército. Então, com isso, você tem bactérias que vão ajudar na defesa, vão trabalhar nessa defesa do sistema imunológico. A minha pergunta era justamente essa. Seria porque a gente absorve melhor os nutrientes e vitaminas e aí a gente está mais preparado? Ou seria porque a gente, de repente, vai impactar a produção de células de defesa? Os dois, Teru, os dois. A fermentação das fibras ajudam na colonização dessas bactérias boas e a absorção dessas vitaminas e de minerais que a gente vai ter nesses alimentos é que vão ter funções importantes no sistema imunológico. Então, zinco, cobre, vitamina C, né, vitaminas do complexo B, são vitaminas que são importantes para serem absorvidas e vão ter funções importantes na ação das nossas células do sistema imunológico. Tá, agora vamos sentar lá de novo, doutora. Vamos sentar que a gente passou aqui pelos probióticos. Última coisa, existe um componente, eu não vou saber nem falar o nome, que eu quero trazer aqui na tela, que seria benéfico para microbiota, é isso? É FOS, vou ficar aí. É um fruto-oligosacarídeo, ele é uma fibra, né? Que é uma fibra mais longa e ela vai ser um excelente alimento para a nossa microbiota intestinal, um excelente alimento para as bactérias boas. Então, ali a gente tem alcachofra, a gente tem beterraba, a gente tem ervilha, a gente tem alho poró. Olha, eu poderia colocar ali goiaba, poderia colocar kiwi, poderia colocar uma série de outros alimentos ali, não são só esses. Então, o fruto-oligosacarídeo, ele ajuda muito a ser esse alimento para essas bactérias boas. E a gente pode comer todo dia, doutora? Pode e deve comer todos os dias. É claro que tem que ser em equilíbrio, né? Tem que ir fazendo essa introdução, porque se o paciente não está acostumado, ele pode ter essa fermentação maior, né? Naturalmente, pode ter uma fermentação um pouquinho. Olha, Nádia, eu tive um pouquinho de gases, né? Um pouquinho de flatulência. Vamos equilibrar essa quantidade. Mas é importante que todos os dias a gente tenha, né, de 4 a 5 porções de verduras e legumes na alimentação. Demais, né? Demais a gente parar um pouquinho e dedicar um pouquinho do nosso tempo, da nossa compreensão para entender que aquilo que a gente está colocando no nosso prato todos os dias, manhã, tarde e noite, está influenciando, está ajudando ou está atrapalhando todo o funcionamento desse organismo aqui. Eu quero agradecer a doutora Nádia por esse momento tão incrível. Ela não vai embora não, mas eu vou deixar o Instagram dela, ela vai voltar na nossa culinária aqui, @NádiaNutriEsport. Vai lá no Instagram, começa a seguir, começa a olhar o conteúdo que ela posta lá. Ela tem ajudado muita gente a melhorar a sua alimentação de acordo com a necessidade, de acordo com o objetivo. E se você mora aqui na região do Vale, quem sabe compensa dar uma visitada no consultório, tá? @NádiaNutriEsport no Instagram. Bora pro intervalo, até daqui a pouquinho você volta, tá, doutora? Pode deixar. Bora pro intervalo, na volta tem Claramente Especial ainda, teremos ainda boletim de saúde com Flávia Souza daqui a pouco e a doutora volta para fazer disquinhos de palmito comigo, olha aí. É já aqui no Vida e Saúde.